Boa noite, pessoal. Boa noite, quem está chegando aí. Só queria pedir aí que o áudio permaneça desligado. Só ligue quando for realizar alguma pergunta, por gentileza, para não causar um eco aqui na, na hora que eu estiver falando. Mirielle, por gentileza, o áudio. Ah, obrigado, obrigado. Todo mundo me escuta aí, quem chegou, Rúbia, Jaqueline, Mirielle. Todo mundo consegue me ouvir bem, não é isso? Perfeito. Ok, obrigado. Tá chegando aí mais gente. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu vou dar uns 5 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai conversando algumas coisas. Na verdade, essa é a segunda maratona, né? Nós realizamos 3 aulas na semana passada, a primeira maratona. Essa aula seria ontem, mas aí eu tive um problema com o meu áudio na hora da transmissão, e aí, para não prejudicar o pessoal que estava na aula, eu resolvi transferir essa aula para hoje. Amanhã permanece a segunda aula, está mantida a segunda aula, e na sexta-feira nós teremos a terceira aula desta segunda maratona, certo? Lembrando, esse material já está sendo gravado, já vai estar gravado para quem não teve oportunidade de estar aqui no ao vivo, e o material PDF com com o resumo, né, da aula de hoje, ela vai ser disponibilizado também, tá bom? Eu prefiro enviar tudo lá para o grupo. Quem não está no grupo ainda, na maratona, por favor me sinalize depois pelo WhatsApp, porque eu vou e insiro o aluno que não está ainda no grupo da maratona. Mas todo o material será disponibilizado lá, ok? É, Só mais 2 minutinhos para a gente iniciar. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida? Nós estamos na reta final aí, né, para a prova de vocês. Imagino que o pessoal está na ansiedade, né? Já saiu a concorrência? Ainda não, né? Acho que a concorrência sai no dia 11, não é isso? Quem estava na maratona, na primeira maratona? Por favor, dá um. Quem assistiu às. Isso, Jaqueline. Aí, antes que alguém me pergunte, professor, será a mesma aula da maratona? Não, é uma continuidade, né? É uma continuidade do assunto. Lógico que em 3 aulas nós não vamos. É impossível você revisar todos os assuntos que estão no edital naquela parte de específico, né? Então eu dividi a maratona essas aulas em 2 semanas, para a gente ter a oportunidade aí de rever o máximo de conteúdo possível. Como é que esse conteúdo está sendo revisado? Com os assuntos que eu estou trazendo, que eu considero que é mais relevante para vocês levarem para a prova de vocês, e com a resolução de exercício, de questões. Então, quando a gente resolve as questões, a gente também realiza uma revisão. E aí, como vocês já sabem, que participaram da primeira maratona, toda a revisão está devidamente fundamentada, com a fundamentaçãozinha para que vocês revisem, leiam, vejam a questão e revisem também o conteúdo. Não é simplesmente ter o gabarito em mãos, né? Pessoal, 5 minutinhos.
Acho que já foi o suficiente. O pessoal está chegando. O link, vocês pelo e-mail acessa direto, não tem dificuldades. Então, vou iniciar e aí, à medida que o pessoal for chegando, eles vão agregando também. Mais uma vez, a aula vai estar gravada e será disponibilizado lá no grupo da maratona. Quem não estiver no grupo da maratona, por favor, me avise, porque aí eu vou insiro vocês lá na maratona. Tranquilo? Tudo certinho? Todo mundo motivado? Greve de ônibus. Acabei de ver no repórter que a greve vai se encerrar hoje à meia-noite, né? Transtorno aí, 2 dias de greve, mas o pessoal aí que depende do transporte público realmente foi um transtorno aí. Parece que teve alguns contratempos aí. Mas vamos lá. Eu trouxe dois assuntos que está dentro daquela. Na verdade, o edital, o edital de vocês, ele faz uma. Se vocês escutarem aí um sonzinho latido ao fundo aí, infelizmente não tem como evitar, não, porque é o pet aqui que está querendo participar aí da reunião. Mas eu vou tentar diminuir o máximo possível aí do ruído, tá bom? Vou até, inclusive, fechar aqui um pouquinho aqui a porta aqui, só um momentinho. Vamos lá. Então, o assunto que eu vou trazer para vocês, ele na verdade é uma continuidade do que nós vimos lá na maratona passada, quem teve a oportunidade de participar, que é aquele tópico de vetores, né? Então, a gente trabalhou zoonose, nós falamos sobre epidemiologia, nós fizemos uma revisão sobre a Lei 11.350 e falamos também de vetores. Só que o edital de vocês, ele traz essa parte de vetores partida, né? Ele traz separado. Então, essa parte de controle de vetores e pragas urbanas está dentro do assunto de vetores que a cartilha do Ministério da Saúde preconiza. Então, o edital trouxe separado, mas a gente vai estudar separado justamente para que fique mais fácil de vocês fixarem o material. Então, esse assunto de hoje, controle de vetores e pragas urbanas. Então, vocês já sabem que vetor é o agente responsável, né, por transmitir algum tipo de doença, algum tipo de patologia. E esses vetores, eles têm um papel, eles demandam uma importância muito grande para a saúde pública, porque eles são responsáveis aí por diversas doenças. Então, normalmente, os vetores eles são insetos, são mosquitos. Nós vimos aí as arboviroses, né? A dengue, a zika, a chikungunya, a febre ouro-push também é um tipo de arbovirose. E já fazendo um adendo, professor, a febre ouro-push vai estar na prova da gente? Provavelmente sim. Por quê? Porque é uma arbovirose. E sendo arbovirose, está dentro do contexto do estudo de vocês do edital sobre arbovirose, sobre doenças causadas por vetores. Então, nós iremos também eu vou trazer um material que amanhã nós iremos revisar também essa questão da febre do ouro-push também. Perfeito? Então, controlar essas pragas, esses vetores, é de fundamental importância e relevância para a saúde pública, porque o controle desses vetores vai diminuir, inclusive, a demanda dessas pessoas que adoecerem proveniente por doenças que foram transmitidas por vetores, a necessidade de internação, a necessidade de buscar a intervenção médica por conta desses adoecimentos. Então, eu sempre falo o seguinte, que é mais importante, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública, você diminuir, controlar a questão do transmissor das doenças, no caso, esses vetores,
ou algumas pragas, do que você tratar propriamente a doença. Então, quais a ação do agente de combate às endemias no território? Ele é o quê? Ele realiza, dentre outras atividades, logicamente, mas ele realiza um papel importante no controle desses vetores. Então, quando o agente ele vai no domicílio e verifica se aquele domicílio ele é um potencial ambiente que possa proliferar ou possa ser um potencial local de criador de mosquitos, né, de larvas e mosquitos da dengue, você está controlando esses vetores, essas pragas, de forma que nós chamamos de através de um controle mecânico. É bem verdade que nós vimos também na maratona passada, através de questões, nós revisamos os tipos de controles que são realizados. E a gente vai ter oportunidade aqui hoje de fazer mais uma vez essa revisão. Então, controlar os vetores é você diminuir de fato a possibilidade das pessoas contraírem determinadas doenças que são causadas por esses vetores. Então, dentro dos vetores, né, mais importantes para a saúde pública, nós temos os culicídios, que também são conhecidos como mosquitos, pernilongos, muriçocas e carapuãs. Então, o mosquito, ele não perdeu não, Fábio, a gente iniciou já há 5 minutos. E a aula vai estar gravada também, aí você pega o iniciozinho, tá bom? Então, esses vetores, essas pragas, ela tem, controlar isso é uma demanda constante do ponto de vista de saúde epidemiológica, né, de saúde ambiental, do qual o agente de endemias está inserido. Ele é o carro-chefe nessas ações de intervenções que esses agentes eles precisam realizar para controlar esse tipo de vetores. Perfeito? E aí nós temos os culicídios, né, que são os mosquitos, dentro de uma grande ordem, né, de uma grande família, de várias espécies existe, mas o que nós trazemos aqui como importância do ponto de vista de saúde pública, deixa eu colocar aqui, do ponto de vista de saúde pública, nós temos os chamados culicídios, né? E aí a gente precisa memorizar esses nomes, que muitas vezes são nomes difíceis, né, de pronunciar, mas que é importante que nós tenhamos esses nomes aqui dentro do nosso escopo de estudo. Os culicídios. Quem são os culicídios? São os mosquitos, os principais mosquitos causadores aí das arboviroses, por exemplo. E aí eu trago para vocês o Aedes aegypti. Aedes aegypti, ele é o causador de quê, professor? Ele é o causador da febre amarela urbana. Além da dengue, da chikungunya, da febre pelo vírus Zika, né? Então, o Aedes, ele é causador não só da dengue. O Aedes não é causador só da chikungunya ou do Zika vírus, mas é importante para a prova de vocês. Também é responsável pela transmissão da febre amarela urbana. Ah, professor, se for na prova febre amarela só, a gente vai precisar avaliar o contexto da questão. Sempre quem teve a oportunidade de estudar comigo, eu sempre gosto de falar o seguinte: a gente precisa verificar se a questão a mais errada, se está pedindo a questão errada, ou a mais correta, se está pedindo a questão correta. A gente vai ter que analisar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma questão perguntar se o Aedes ele é responsável por transmitir a febre amarela, está certo em parte. Por que está certo em parte? Porque para que essa questão ficasse totalmente completa,
ele teria que vir aqui dizendo, ó, que é responsável pela transmissão da febre amarela urbana. Perfeito? Por que urbana, professor? Porque existe um outro colicídio, um outro mosquito responsável pela febre amarela silvestre, que é o Haemococcus. O Haemococcus sp. Estão percebendo que eu tô trazendo essas informações bem tranquilas para vocês, para que vocês consigam absorver isso e levar para a prova de vocês. Só a febre amarela é suficiente? Não. Porque o Aedes é responsável, dentre outras arboviroses, responsável pela febre amarela urbana. Mas se lá nas alternativas só tem febre amarela e tem outras opções que fogem totalmente do contexto, aí a gente vai marcar a febre amarela. Mas se dentro das alternativas, entre as alternativas, tiver febre amarela urbana e febre amarela silvestre, aí nós iremos marcar febre amarela urbana, porque o Aedes é responsável pela transmissão da febre amarela urbana. Tranquilo? O Anópolis é responsável pelo que, professor? Pela malária. O Culex, que não é Culex, que tem professor aí no YouTube dizendo que é Culex, não é Culex, é Culex, é responsável porque é responsável pela filária, pelo vírus da filariose. Então nós temos, dentre os colicídios mais importantes, mais relevantes para a saúde pública, para o controle do serviço público, né, do sistema público através das vigilâncias, nós temos o primeiro, que é o Aedes, que é responsável pela maioria das arboviroses presentes aí no ambiente, na população. Nós temos o Anópolis, que é responsável pelo vetor da malária. Nós temos o Culex, que é responsável pela filariose, por transmitir a filariose. E nós temos o Haemococcus, que é responsável pela febre amarela silvestre. Tranquilo, gente? Até aí? Vamos avançar. E aí, nós não poderíamos deixar de falar, de dar uma atenção maior a quem? O Aedes aegypti. Por quê? Porque ele vai transmitir a maioria, as doenças arboviroses, as arboviroses mais presentes na população, principalmente nessa região tropical, que é a região que compõe, que representa também o nosso país. Então, o Aedes ele vai transmitir o quê? Ele vai transmitir a dengue, vai transmitir a chikungunya, vai transmitir a febre amarela urbana. E como é que se dá essa transmissão? Como é que se dá esse processo de transmissão, né, da doença propriamente dita? Ela inicia onde? Na fase que nós chamamos de fase onde os ovos irão ser depositados por quem? Pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti. Então, só quem vai depositar, só quem vai transmitir essas arboviroses é o mosquito fêmea. E aí, mais uma vez, chamar a atenção de vocês que essa é uma ação importante. Quando o agente de endemia vai lá no domicílio e verifica se há algum criador, porque ele quer cessar o ciclo de transmissão desse vetor. Então, lembra do dia D da dengue? O dia D, onde a população, juntamente com os agentes públicos, né, o agente de combate às endemias, o agente comunitário de saúde, o pessoal da vigilância, todo mundo se reúne
para quê? Para o dia D da dengue, que é o dia onde irão ser realizadas ações que possam identificar possíveis criadores desses mosquitos no território. Porque qual o objetivo disso, professor? O objetivo é justamente diminuir, cessar, neutralizar essa fase aqui, onde os ovos que foram depositados, né, em locais chamados criadouros, né, locais onde tem acúmulo de água, esses ovos eles sejam não cessem a capacidade de desenvolvimento que esses ovos possam ter nessa primeira fase inicial. Mas aí as ações do poder público não conseguiu neutralizar essa fase aqui do depósito, né? A gente não conseguiu neutralizar as fêmeas, que são as transmissoras, né? São os vetores que transmitem, né? Que vão depositar os ovos. Então a gente vai para uma segunda etapa. Eu estou falando poder público, né? Sistema público. Nós iremos para a segunda etapa, que é a fase larval, ou fase larvária. Essa fase ela tem duração entre em torno de 5 dias, que pode durar entre 5 e algumas semanas. Aí vai depender do que? Do ambiente favorável para que essa larva ela se desenvolva. Então, se tem uma temperatura adequada, se tem alimento disponível para que esse criadouro ele realmente ofereça condições para que essa larva ela consiga passar para uma nova etapa. E aí nós temos outra ação do poder público, através principalmente do agente de combate às endemias, que é a administração dos larvicidas. Então, a etapa de larvicidas é justamente o que? Para neutralizar, para barrar ou impedir que essa fase aqui ela avance. Então, por isso que em alguns momentos é necessária a utilização dos larvicidas, que é um mecanismo de ação que nós chamamos de ação química, né? Onde você vai utilizar a intervenção química através de larvicidas. Essa intervenção, já vou adiantando para vocês, ela é a última das possibilidades. Então, nós temos a fase química, a fase mecânica, a fase química, a biológica e a química. Qual é a fase mecânica, professor? Revisando, é aquela onde você vai realizar ações mecânicas, controle mecânico, né? Não é fase, são controles. Então você vai realizar controle mecânico. Me dê um exemplo: a identificação de criadouros, a eliminação de água parada, a eliminação de possíveis reservatórios. Essa é uma fase mecânica. Qual é a fase biológica? É onde você vai identificar agentes naturais, organismos, animais, que são naturalmente predadores dessa fase, seja na fase de ovo, né, ou na fase larvária. Então, eu identifico na natureza possíveis predadores que possam realizar essa eliminação dessa fase. E a fase mecânica, a fase química é justamente a fase onde será utilizado de elementos químicos, né? Que é a fase que deve ser utilizada na última das possibilidades, porque ela vai, além de intervir nessa fase, da fase larvária, ela também vai agredir o ambiente como um todo.
Então, por isso, lembra lá do fumacê? O fumacê ele tem um outro papel, não é na fase larvária, ele tem outro papel, de combater o mosquito propriamente. Mas ele realizava o fumacê, né? As prefeituras liberavam aquele carro que saía pulverizando lá grandes regiões, grandes áreas, bairros, comunidades inteiras. Isso, de um ponto de vista estratégico, diminuía a população do mosquito, diminuía, mas também agredia de uma forma generalizada. Então, alguns animais morriam, animais silvestres, passarinhos, aves, né? Próprios animais domésticos, pessoas, seres humanos também eram agredidas, né? Do ponto de vista por absorver aquele tipo de agrotóxico que tinha ali dentro daquela intervenção de, de, de eliminar, né, esses mosquitos no ambiente. Então, por isso que, do ponto de vista de saúde pública, é a última das intervenções. Então, passou-se dessa fase larvária, nós temos uma outra fase chamada de pulpas, que onde a larva ela vai se transformar nessa fase aqui, nesse organismo que nós chamamos de pulpa. Ele vai permanecer, a pulpa, em água parada por um período curto. Lembra que na fase larvária é em torno de 5 a algumas semanas. Na fase de pulpa, isso vai durar um período curto em relação à fase larvária, que é justamente nessa fase onde irão surgir os mosquitos adultos. Então percebam, o ciclo da doença ela é visualizada no poder público, onde eu não consegui neutralizar a fêmea, apesar que existem ações que o próprio agente de endemias ele realiza dentro das suas atividades através da captura das fêmeas. Não sei se vocês já ouviram falar do ovitrampa. Ovitrampa é um tipo de armadilha que os agentes de endemias utilizam justamente para capturar essas fêmeas. E existem outras ações também, onde você vai esterilizar o mosquito fêmea, as fêmeas do Aedes, através de radiação também. Então, a própria Universidade Federal ela disponibiliza mecanismos onde eles conseguem quebrar esse ciclo de reprodução da fêmea através de radiação. Existe uma infinidade de intervenções. Mas a gente está levando em consideração aqui o ciclo. Eu não consegui neutralizar a fêmea, ela depositou ovos, ela fica por um período de tempo na água, o ovo se transformou em larva, que é a fase larvária, ficou entre 5 e algumas semanas, transformou em pupas, que esse período é curto, onde vai se tornar um mosquito adulto propriamente dito. E o mosquito adulto, ele vai viver no ambiente cerca de 30 dias. E aí, com isso, a gente só reforçar que eu já falei aqui, vocês já devem saber, quem vai transmitir quem é responsável pela transmissão da doença é o mosquito fêmea do Aedes. Perfeito até aí? Então, mais uma vez, para a gente referendar aqui esse ciclo, né, do ciclo do Aedes, né, da vida, o ciclo de vida do Aedes no ambiente, nós temos a fase do ovo, onde os ovos são depositados, a fase larvária, que é o surgimento das larvas, a fase de pupas e, consequentemente, a fase adulta, onde esse vetor, esse mosquito irá viver aí a sua vida será em torno de 30 dias. E como se controla isso? Já disse a vocês. Se
controla por diversas intervenções no ambiente. Uma delas é o controle mecânico, que eu já adiantei para vocês, a gente só vai fixar mais aqui. O controle mecânico é aquela intervenção que é realizada em loco, em tempo real, ação efetiva, identificação de criadouros, identificação de população de alguma praga, de escorpião, de ratos, criadores de mosquitos, né, de vetores. E aí essa ação ela vai mudar as características do ambiente que são favoráveis para o surgimento de algumas doenças relacionadas a vetores e pragas. Então, é a ação que é considerada, do ponto de vista de saúde pública, a ação mais eficaz. Porque eu quebro o ciclo de desenvolvimento desses vetores, ou dessas pragas como um todo. Mas também eu tenho o controle biológico. Como eu já havia também adiantado para vocês, é através da utilização de organismos vivos que vão agir como predadores naturais. Então, é identificar na natureza quais são os predadores naturais desses vetores, dessas pragas, e aí oferecer a possibilidade que esses predadores eles realizem o trabalho natural, o trabalho biológico natural aí. Além disso, nós temos também o chamado controle legal. Eu já vi prova aqui, ó, falar isso. O que é controle legal, professor? Imaginem um agente de combate às endemias realizando uma visita em determinado imóvel, e aí o dono do imóvel diz assim: olha, aqui na minha casa ninguém entra não. Não autorizo. Pode acontecer? Pode. Inclusive, infelizmente, é recorrente. O que nós chamamos de recusa da visita do agente. O agente vai dizer assim: eu vou entrar de todo jeito aí. Vou meter o pé na porta, vou pedir ajuda ao agente comunitário de saúde e a gente vai arrombar isso aí. Pode? Lógico que não pode. Mas é papel do agente de combate às endemias notificar isso para a sua supervisão, para o pessoal da equipe de vigilância, e aí sim, imagine que lá foi identificado que existe diversos criadores lá do mosquito. E aí o agente notifica isso, fundamenta isso, até para ele se resguardar, que foi feita a visita, mas houve a recusa. E aí o agente ele vai comunicar isso aos supervisores, né? A hierarquia natural, né, que existe em qualquer instituição. E aí, através do controle legal, que controle legal é esse? A vigilância sanitária. Então, não sei se quem estava na maratona passada, eu falei sobre vigilância epidemiológica. E eu disse também que existe dentro da estrutura da epidemiologia várias vigilâncias. Vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, desculpe, tem o poder de quê? De polícia, de intervir, de controlar, de cessar aquela ação que cause perigo, que cause dano à saúde pública da coletividade. E aí, com esse poder de polícia da vigilância e Ministério Público, aí sim, o poder legal será acionado para realizar a intervenção nesse domicílio. Estão percebendo aí? Então, lógico que, falando-se de saúde pública, nós sempre priorizamos, primeiro o quê? A conscientização da população.
E como é que se conscientiza a população? Através de ações educativas, através de intervenções onde você vai mostrar, conscientizar, mostrar o perigo, a necessidade que a população ela tem uma abordagem, ela tem um comportamento diferente para que essas doenças elas não continuem prevalentes na própria população. Por isso que lá no edital de vocês tem um tópico falando de educação popular em saúde. Isso aí, na verdade, é uma política de educação popular em saúde, onde todas as ações do poder público, dos agentes públicos da área de saúde, elas devem primar por essa questão de educação popular, de você conscientizar, trazer a população para você. A população ela é parte integrante do problema. Nada se resolve, nada adianta a visita do agente de endemias, nada adianta de todas essas ações do poder público se não há uma conscientização da população para que essas doenças que insistem em permanecer na população, elas diminuam. Então, ações chamadas de ações educativas, ações de educação popular em saúde. Ah, mas isso aí não adiantou. Não adiantou, vai se acionar o poder legal, o controle legal. E aí, avançando, a última abordagem. Lembra que eu falei para vocês? Qual é a última abordagem? Qual é o último controle, professor? O controle químico. O controle químico, ele tem a, a função de realmente eliminar o desenvolvimento daquele agente, daquele vetor ou daquela praga, mas ele também tem o papel que vai. Ele é um tipo de controle, na verdade, que tem as suas, que nós chamamos de efeitos colaterais. Porque vai causar não só dano ao agente, né, causador de doenças, mas vai também causar sérios danos à saúde pública e ao meio ambiente, como eu havia falado. Mas como é que como é que se utiliza esse controle se caso houver a necessidade dessa intervenção, desse controle químico? Qual é a abordagem, qual é a estratégia que deve ser utilizada? Primeiro a gente utiliza o tratamento focal. Lembra que eu falei o ciclo lá do Aedes? Eu tenho a fase larvária, onde nessa etapa aqui eu vou neutralizar a fase larvária. Por isso que o nome é larvicida, que não é a fase do ovo, né? Fase do ovo, como a gente neutraliza, né? A fase do ovo, neutralizando a população do mosquito fêmea. Mas imagine que o ovo lá foi depositado lá naquele ambiente, naquele local favorável ao desenvolvimento do ovo. Então, eu vou utilizar larvicidas para neutralizar a fase larvária do mosquito. Então, essas substâncias, elas são, no geral, consideradas de baixa toxicidade. Por isso que você coloca lá, o agente ele vai colocar o larvicida lá no reservatório de água que a população armazena, não vai ter grandes problemas, não. A outra forma é o tratamento perifocal. Eu tenho o tratamento focal e eu tenho o tratamento perifocal, que é utilizado em regiões internas e externas de recipiente.
Então, na fase focal, eu tenho o foco, o recipiente, o possível desenvolvedor da, da larva ali naquele reservatório de água. No perímetro, na fase de tratamento perifocal, eu vou tratar não só o foco, mas também as suas áreas adjacentes, as áreas de perímetro daquele local possível que tem um potencial risco de desenvolvimento do mosquito. Então, esse controle é chamado de tratamento perifocal. Eu também, no controle químico, eu tenho a nebulização costal. O que é isso? É a aplicação de larvicida através da nebulização, da eliminação da substância química no ambiente, que nós chamamos de aplicação através de nebulização costal, que é aquele equipamento que o agente utiliza nas costas, literalmente. Não estou falando do carro, não. O carro é parecido, mas o fumacê, né, que é popularmente chamado, ele tem uma ação mais macro, né, de uma intervenção maior. Mas existe aquela intervenção em loco, né, onde você aplica o inseticida através desses equipamentos portáteis, né, esses equipamentos que têm um alcance menor. E por último, nós temos o controle químico através do que? De produtos utilizados tanto no ambiente do domicílio, aqueles à base de cloro, que tem sua eficácia, ou também através de produtos fornecidos pelo próprio poder público. Então, lembra lá do hipoclorito de sódio, que era disponibilizado até pelo Endemias e ela é disponibilizado pelo agente de saúde também. Não sei se você, quem é novo aqui, sabe, não deve saber, mas eu sou agente comunitário de saúde do Recife, né? E eu levava hipoclorito para as famílias. É papel. Ah, professor, mas isso é ação do agente de endemias. Mas existe a política, deixa eu colocar aqui, isso aí vai ser tema das próximas conversas. A política nacional de atenção básica. Ela, dentre outros dispositivos, ela fala da atribuição compartilhada, em comum, entre o agente de combate às endemias e o agente comunitário de saúde. Então, essa ação do hipoclorito, ela está prevista na Política Nacional de Atenção Básica. Da mesma forma que tem a vacina antirrábica. Quem teve a oportunidade de vacinar o seu cachorro, o seu gato, lá no posto da vacinação, veio que às vezes tem o agente de saúde lá também, o agente comunitário de saúde. Por quê? É a atividade precípua do agente de endemias, que é isso, professor? Está na lei, viu? Está lá na lei 11.350. A atividade precípua. O que é atividade precípua? Atividade principal. A vacina antirrábica é a atividade principal do agente de combate às endemias, mas faz parte da atividade compartilhada do agente de saúde. Então, com isso, eu já estou lembrando a vocês que vocês precisam ler a 11.350. Tem que ler a PNAE, que é a Política Nacional de Atenção Básica? Não recomendo agora. Porque muita coisa que está lá na Política Nacional está na Lei 11.350. Então, você lê na Lei 11.350, você vai ter uma visão geral aí do que a Política Nacional de Atenção Básica fala em relação a agente de saúde e agente de endemias. Ok, gente? Vamos avançar? Tá tudo certo até agora? Tô vendo o Fábio concentrado aí.
Qualquer dúvida, pode levantar a mão, fazer sinal de fumaça. A hora é essa, tá? E aí eu tenho o controle integrado, né? Controle de pragas integrado, uma abordagem holística. Então, esse controle integrado, ele tem um papel de realizar ações que vão reduzir a população de pragas a níveis aceitáveis. Lembra que eu disse a vocês, se a gente fosse, inclusive na maratona passada, nós falamos de doenças negligenciadas. Está lá no edital de vocês. Ah, professor, tem muita coisa. Tem. E quem estava na maratona, eu falei que doenças negligenciadas são aquelas doenças que, apesar de ter tratamento, apesar de ter intervenção, apesar de estar caracterizada do ponto de vista de saúde pública, ainda insistem a permanecer entre os indivíduos. Uma delas são essas doenças provenientes de pragas. Então, leptospirose, a, a febre, como é o nome daquela causada pela pulga do rato, né? A febre bubônica, né? Então, tem uma série de doenças que são causadas por pragas. Então, qual é o papel? Primeiro, a gente tem que realizar uma ação no ambiente, uma ação ambiental, que vai disponibilizar. E essa ação ambiental ele está diretamente relacionada às condições de vida socioeconômicas da população. Então, como é que eu controlo pragas, surgimento de pragas numa determinada comunidade, se aquela comunidade não tem uma coleta de lixo adequada? Não vou ter rato ali? Não vou ter baratas ali? Se não tenho água tratada, filtrada, tratada. Se eu não tenho a possibilidade de ter uma moradia digna. Então, tudo, se eu não consigo me alimentar de forma adequada. Então, no meu caso, como eu sou agente comunitário de saúde, eu me deparei na minha atividade por várias situações. Então, imagina você falar sobre isso aqui, ó, que a lei está dizendo, que a política nacional, que o Ministério da Saúde está dizendo, que é muito bonito, que tem que remover recipientes que possam serem criadores de mosquito. Se não chega água uma semana, 2 semanas naquela comunidade. Então, tem uma série de questões. Lógico que na teoria está muito bonito e a gente precisa levar para a teoria mesmo, porque é a teoria que vai fazer a gente passar na prova, mas do ponto de vista prático, a abordagem é um pouco diferente. Justamente porque essa ação aqui, ó, que é esse controle integrado, a ação social é a ação que mais pesa na atividade do agente de endemias e do agente comunitário de saúde. Porque eu vou tentar sensibilizar essa população para que realize ações conjuntas com o agente de endemias, para que aquelas ações elas favoreçam a diminuição, a redução da população de pragas ou vetores naquele ambiente. É aquela coisa, não vamos deixar água parada, não vamos acumular água, vamos manter os ambientes limpos. Então, vamos andar, não vamos entrar em contato com alagados, né? Mas só que aquela comunidade só vive, dá uma chuva, a água entra 2 metros de altura lá na casa da pessoa. Como é que essa pessoa vai ter o controle
de não adoecer, de não contrair leptospirose, por exemplo. Então, são questões que eu estou levantando aqui, logicamente, porque a gente precisa contextualizar isso. Não é você simplesmente achar, tem que fazer isso. E quando a coisa vem dizendo assim, de cima para baixo, tem que fazer, eu acho que não surte muito efeito, não. Então, é um trabalho intenso, um trabalho prolongado, um trabalho que do agente de endemias, que muitas vezes esbarra e na possibilidade, na necessidade de você ter outras secretarias trabalhando em conjunto, assistente social, a secretaria de saneamento, a secretaria de serviços públicos. O agente de endemias vai lá, notifica que tem lixo acumulado lá numa determinada comunidade. Aí você notifica isso para a vigilância, notifica para o supervisor leva para a Secretaria de Serviços Públicos, né, de limpeza urbana, e aí o lixo passa uma semana, 2 lá acumulado. Então, percebam que são ações integradas, né? Então, avançando. Controle, intervenção biológica, né? Controle biológico, que vai você utilizar aquelas bactérias, organismos que possam agir de forma natural, não, mas de forma onde você não utilize produtos produzidos, né, produtos que vão agredir o meio ambiente. E por último, a intervenção química, que é o tratamento focal, perifocal e nebulização costal, como nós vimos anteriormente. Aqui tem o controle biológico sustentável, né, como eu acabei de trazer, através de bactérias, larvicidas naturais, né, biológicos, e os predadores naturais. Além disso, eu tenho a possibilidade, quando eu falo eu, tá, gente, eu falo eu enquanto poder público, né? Nós temos a necessidade, o poder público tem, de realizar o monitoramento dessas intervenções. Então, eu preciso saber se essas ações que são realizadas no ambiente, naquele território, eles estão realmente surtindo efeito. Eu tenho que realizar ações preventivas para que não haja uma proliferação, um crescimento populacional desses vetores e dessas pragas. Eu tenho que realizar ação de controle, onde visando diminuir essa população de vetores e pragas, e eu tenho que avaliar constantemente quais são as melhores ações que devem ser realizadas no território. Isso é chamado de sustentabilidade e controle integrado. E aí, lógico, tudo isso ela só tem uma importância do ponto de vista eficaz, propriamente dito, se você tiver a participação da população nesse processo. E aí, por isso que eu falei para vocês que é importantíssimo que todas as ações do agente de endemias eles estejam aí dentro de o que nós chamamos de, deixa eu colocar aqui, de ação de educação popular. É uma política de educação popular e saúde. Sem a conscientização, sem mostrar para a população que ela é parte integrante desse processo, nada vai adiantar muito, não. Pode ter o maior dos investimentos, pode ter a quantidade de agente suficiente para realizar as intervenções, mas só o poder público, só o trabalho do agente de endemias não é suficiente. Precisa da conscientização da população. Com isso, gente, a gente fecha
essa parte de controle de pragas e de vetores. E antes da gente entrar para o nosso exercício, eu trouxe também um outro tópico, que é um tópico que está lá no edital de vocês, que fala sobre controle de amostras biológicas para o diagnóstico de zoonose. O que é isso? Isso faz parte de uma atividade que lá na Lei 11.350, ela diz que o agente de endemias ele pode realizar ações que vão subsidiar, que vão fundamentar atividades controladas de outros profissionais. O que é isso, professor? Então quer dizer que o agente de endemias ele vai trabalhar com coleta, análise de amostras em laboratório? Necessariamente não. Mas ele vai ser parte integrante dessa equipe, onde ele vai, por exemplo, mapear ou, em alguns momentos, coletar aquelas amostras lá no ambiente, a larva. É papel da endemia realizar a coleta da larva para levar para o laboratório para que sejam realizadas as análises. Essa é uma atividade que o agente de endemias pode realizar. Lógico, a atividade de laboratório é uma atividade mais específica. Mas eu já digo a vocês, eu estou falando de Recife porque é o local que eu trabalho. Existe lá no CVA, que é o Centro de Vigilância Ambiental, agente de endemia trabalhando na parte de laboratório, na parte de pesquisa, na parte de análise de dados, juntamente com o veterinário, com o biólogo, com o zootecnista, com outros profissionais. Essa é uma possibilidade também de atuação do agente de endemias. Não é só o serviço de campo, não é só aquele serviço lá na rua, não. Se você tiver capacitado, se você tiver qualificação para isso, você pode ser aproveitado também para trabalhar nesses setores também. Então, qual o papel do endemia nessa coleta é justamente realizar isso aqui, ó, coleta de amostras biológicas, que vai identificar o quê? Zoonoses ou algumas doenças que são transmitidas aí, no caso de zoonose, né, transmitidas de animais para seres humanos. Então, controle de zoonoses, eu vou identificar, mapear, e aí é papel do agente de endemias, a população de cães e gatos na minha área de atuação. Alguma pessoa da comunidade sinalizou que alguém foi mordido, e aí vamos lá realizar o monitoramento daquele animal para ver se ele vai evoluir para um possível diagnóstico de raiva animal. Então, é papel também do agente de endemias realizar esse monitoramento. E aí nós temos alguns tipos de amostras, né, que devem ser coletadas. Eu tenho a amostra de sangue, que vai ser realizado aí análise de amostras de sangue, né, seja de animais ou de pessoas que entraram em contato, né, seja um potencial desenvolvedor aí de alguma doença zoonótica. Eu tenho a coleta através de urina e eu também tenho a coleta através das fezes, para avaliar se há alguma parasitose, né, alguma doença parasitária. Essa é a forma de coleta das amostras. O tipo de amostra, né? De como é que você consegue. Isso eu estou dizendo mais uma vez, pessoal, para não causar polêmica, e lá no presencial sempre causou polêmica, né? Professor, mas o agente de endemias, ele pode? Pode, desde que ele esteja supervisionado pelo profissional de nível superior da equipe. E ele tenha treinamento e capacitação para isso. Aí ele pode ajudar de forma integrada na equipe para realizar essas análises.
essa coleta no território. E aí, lógico, que existe toda a parte de biossegurança, né, para você realizar essa coleta. E aí, a coleta das larvas, existe um procedimento, que é um procedimento que o próprio Ministério da Saúde traz através do seu manual, e o profissional ele vai ser treinado para isso. Então, existe a forma segura de você realizar isso. Através do quê? Através da utilização de EPIs, né, que nós chamamos de ações de biossegurança. Através de você utilizar uma técnica que você traga uma quantidade e a qualidade da amostra ela seja suficiente. Você participar de capacitações para isso e você registrar tudo isso, mapear tudo isso, como eu havia falado para vocês. Então, houve uma. Lógico que é através de amostragem, né? Eu consegui realizar uma coleta de tantos domicílios entre os 1.000 domicílios que eu sou responsável. Desculpa, domicílios não, tá? Não são domicílios, são imóveis. Dentre os 1.000 imóveis que o agente de endemias é responsável, ele coletou 100. Então, esse mapeamento, essa análise é realizada através do que a gente chama de amostragem. Então, essa amostra, essas análises, elas vão ter uma referência e vai caracterizar a situação de saúde daquele território, daquela quantidade de imóveis ali que foi coletado. A gente não vai coletar de todo mundo, porque é inviável isso. Lógico que tudo isso vai ser documentado e detalhado aí através do registro. Aí tem uma parte de conservação da amostra, né? Como é que você vai manusear e vai conservar para que essas amostras não mudem as características para uma possível análise. A forma que você vai transportar essas amostras, levar para o recipiente adequado. Deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente só coleta, o agente de endemias, ele só realiza essas ações se tiver equipamento adequado para isso. Se tiver insumos, que nós chamamos de insumos, materiais adequados para realizar isso. Você não vai fazer isso de forma aleatória, por mais que você, mas eu sou acostumado, escuto muito isso, né? No dia a dia. Eu sou acostumado, eu vejo, infelizmente, agente de endemias, quando tinha realizando administração de larvicida, sem utilizar máscara, sem utilizar luvas. E eu lembro para vocês que a atividade do agente de endemias e do ACS é uma atividade insalubre. Por isso que nós recebemos insalubridade. Por isso que a atividade hoje do ACE e do ACS é uma atividade que tem aposentadoria especial. Por quê? Porque é exatamente isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas não é o fato, eu vou ganhar insalubridade, eu vou trabalhar com isso porque eu vou ganhar insalubridade. Mas não adianta de nada você trabalhar, você ganhar uma recompensa por exercer uma atividade insalubre e negligenciar isso. Porque você vai adoecer, você pode se contaminar e o dinheiro não vai compensar. Então, essas questões são importantes. Quando vocês entrarem, né, como agente de combate às endemias, vocês vão saber que vocês vão receber um percentual de salubridade, mas que você vai realizar e você vai ser monitorado, porque a prefeitura vai disponibilizar o EPI, vai disponibilizar o material. Se você não utiliza, você pode ser penalizado por isso, ser advertido, e você corre o risco aí de se contaminar.
Já vi muita gente vacinar na vacina antirrábica, vacinar cachorro, reaproveitando seringa, se ferindo, se acidentando lá, se furando com a agulha, porque estava encapando a agulha, e não pode. E aí se fere com a agulha e não é notificado isso. Então, o dia a dia do trabalho da gente tem essas questões. A identificação da zoonose do ponto de vista laboratorial, né, controlado, ela vai se dar através da realização de testes de sorologia. Lembra lá da raiva? A raiva, ela tem as suas características, né, a doença, né? Ela tem um comportamento no animal e tem um comportamento no ser humano. Uma vez diagnosticado raiva, existe a ação profilática, que é através da administração do soro antirrábico. E qual é a ação que você vai diminuir a possibilidade do animal adoecer por raiva? Através da vacinação. A outra identificação de zoonose é através do quê? Do cultivo de micro-organismos a partir da amostra biológica. Então, é uma análise biológica daqueles organismos. E a caracterização genética, através da identificação do mapeamento do DNA dessas amostras. Então, tudo isso, lógico, que eu estou apresentando para vocês, mas são ações mais direcionadas aí para outras equipes dentro da vigilância como um todo. E aí, a partir daí, desses resultados, daquelas ações que o EGTDMIAS trouxe, da coleta dos dados, da coleta de amostras, serão interpretados esses resultados para realizar ações de saúde pública, né? Vai acompanhar o paciente ou aquela população que está, porventura, entrando em contato com essas determinadas zoonoses, vai realizar ações de vigilância e, logicamente, que é o principal do poder público, é realizar ações de prevenção, realizar ações preventivas. Qual é a ação preventiva hoje mais utilizada para doenças zoonóticas, principalmente a raiva? É o controle populacional dos animais. Antigamente tinha a carrocinha, lembra? Carrocinha ia lá, capturava o cara. Ali era um agente de endemias também, viu? Poderia ser. Que realizava com a carrocinha, ia lá, capturava os animais. Hoje, utiliza-se o quê? Utiliza-se a castração dos animais para diminuir esse controle populacional. Então, são ações que vão diminuir a possibilidade do acometimento da população para algum tipo de doença zoonótica. Aqui tem alguns aspectos que a gente chama de aspectos éticos e aspectos legais, de como deve ser a manipulação segura, legislação aplicável, tem toda uma normativa, nada que a gente fala aqui é aleatório, nada foi invenção da cabeça minha ou de alguém, tudo isso é normatizado. Quando você se torna servidor público, agente público, você tem que fazer tudo que a lei obriga. Tudo que está na lei. Porque você, se não fizer, se for ao contrário, você corre o risco de ser penalizado por isso. E aí, gente, com isso, nós entramos aí na nossa segunda parte. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uns 5 minutinhos, 9 e 10, só para a gente tomar uma água, levantar um pouquinho e tomar um cafezinho. 9 e 15 a gente retorna, pode ser? Estou precisando dar essa pausa aqui, mas é rapidinho, é 5 minutos mesmo, tá? Vamos lá então, daqui a pouco a gente volta.
Vamos lá? Deu tempo aí, todo mundo se circulação, dar uma levantada, tomar uma água. Posso começar então? São 10 questões. 10 questõezinhas a gente resolve aí e contextualiza, e é a oportunidade da gente tirar dúvida de algumas em relação a algumas questões também, alguns temas. São temas aleatórios, né? São questões também de concurso. Dizer para vocês, são questões de concurso e são temas aleatórios para a gente ir fixando o máximo de informação possível. Então vamos para a nossa primeira questão. Opa. Deu uma travadinha aqui. Vamos ver aqui. Isso. Então, a primeira questão, ela traz o seguinte. Ela fala aqui, a primeira questão. Marque a alternativa que apresenta uma doença classificada como zoonose. Uma doença classificada como zoonose. E nós já sabemos que doenças zoonóticas são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. Quem quiser responder, fique à vontade também, tá? Aí a letra A, ele diz que a cachumba é uma doença zoonótica. A letra B, ele fala que a hantavirose é uma doença zoonótica. A letra C, ele diz que a rubéola é uma doença zoonótica. A letra D fala que o sarampo é uma doença zoonótica. E a letra E, ele diz que a coqueluche é uma doença zoonótica. E aí, pessoal, qual é o gabarito? 5 segundos para responder aí. Pode colocar aqui no chat, na mensagem, pode responder. Fique à vontade. Ninguém? Qual o gabarito dessa questão? Vamos ver o que é que diz o Ministério da Saúde através dos seus manuais. Como nós já vimos, né? Doença zoonótica são doenças que são transmitidas entre animais e pessoas. Então, se é uma doença transmitida entre animais e pessoas, vamos lá. A letra A, ele está dizendo que a cachumba é uma doença zoonótica. O que é que diz aqui o manual? O vírus que vai replicar, que replica no trato respiratório superior, é transmitido de pessoa para pessoa. Então, se é transmitido de pessoa para pessoa, não pode ser zoonose. Então, a cachumba não é o nosso vírus, nossa alternativa. Então, só mostrar que a cachumba é um vírus que vai ser transmitido de pessoa para pessoa através do contato direto com gotículas respiratórias da pessoa infectada. O B, que é a hantavirose, é uma infecção humana que ocorre frequentemente pela inalação de aerosóis formados a partir da urina, das fezes e da saliva de quem? De roedores
infectados. Opa, está falando de roedores infectados. Mas será que pode ser classificada como uma zoonose? A letra C, que é a rubéola, ocorre pelo contato de secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas. Opa. Então, olha, é um vírus que é transmitido de pessoa para pessoa. Então, a rubéola não é a nossa alternativa. Então, aqui eu já eliminei. Opa. Aqui eu já eliminei. Já eliminei a cachumba, que não é. Já eliminei a rubéola, que também não é. A hantavirose a gente vai deixar um asterisco aí, vai deixar para o final. A letra D, que é o sarampo, ele diz que a forma de contágio é através de quê, pessoal? Através de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, respirar, falar ou respirar. Tossir, espirrar, falar ou respirar. E coqueluche ocorre principalmente pelo contato direto entre pessoa doente e a pessoa susceptível, então é pessoa para pessoa. Com isso, o que é que sobra para o nosso gabarito? Gabarito letra B, hantavirose, através de quê? De roedores infectados. Então, hantavirose é uma zoonose. Tranquilo? Próxima questão. Em área rural, predadores naturais de roedores, como algumas aves, carnívoros e ofídeos, exercem certa atuação no controle de pequenos roedores. Este método de controle de roedores é denominado que, olha aí, ó, eu tenho uma ação de predadores naturais, que vai exercer o controle de pequenos roedores. Quando existe a ação de predadores naturais, esse método, o método que está sendo utilizado é um método mecânico, é um método biológico, é um método químico, é um método físico ou é um método autônomo? O que é que vocês me dizem? Cinco segundos. 5 segundos. Lembra que eu disse a vocês, que a gente acabou de ver, que eu tenho o controle mecânico, o controle biológico e o controle químico. Só que o controle mecânico é a primeira opção. O controle químico é a última opção a ser realizada. E aí eu tenho no meio o controle biológico. O controle mecânico é realizado através de quê? De intervenções no ambiente. Intervenções. O controle químico é utilizado o quê? Substâncias químicas, né? E o controle biológico é através de quê? Através de
organismos ou animais naturais no ambiente. Naturais. Então, quando se fala de predadores naturais, eu estou falando de quê? De controle biológico. Perfeito, gente? Questãozinha aí de concurso que a gente acabou de ver aqui na nossa revisão. Aqui tem a nossa fundamentaçãozinha, que eu vou deixar aqui livre para vocês verem. Aqui, ó. A premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos genéticos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um método de controle racional e sadio que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Então, é isso aí o que diz o manual. Então, nosso gabarito é letra B, de biológico. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Sobre a raiva, é incorreto, e aí, ó, a dica de prova. Opa. A dica de prova, coloca aqui, ó, marca o que a questão está pedindo. Está pedindo a alternativa incorreta. E aí o que é que ele diz? Sobre a raiva, né? O que é que ele diz? O ciclo silvestre é passível de eliminação por se dispor de medidas eficientes e de prevenção, tanto em relação ao homem quanto à fonte de infecção. Então, ele está dizendo aqui que nesse ciclo, que é o ciclo silvestre da raiva, a forma mais eficiente é a forma de eliminação mais eficiente, porque tem uma relação entre a fonte e o homem. Consegue se controlar isso no ciclo silvestre. A letra B ele diz que a imunidade conferida, olha aí, ó, a imunidade conferida por meio da vacinação, a imunidade é conferida por meio da imunização, acompanhada ou não do soro. Então, ele está dizendo que a imunidade é conferida por meio da vacinação, acompanhada ou não por soro. A letra C, ele fala que o período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com a média de 45 dias. Então, ele está dizendo que a média de incubação no ser humano da raiva é em torno de 45 dias. E a letra D ele fala que a via de transmissão da raiva é através da via respiratória, sexual e vertical. Também são relatadas, mas tem probabilidade muito remota de ocorrência em seres humanos. Então, qual seria a alternativa incorreta dentro dessas que eles estão trazendo aqui para a gente? Em relação à raiva. Vamos lá. Por finalidade didática, considera-se que a cadeia epidemiológica da doença apresenta 4 ciclos. Então, nós temos o ciclo de transmissão urbano, rural, silvestre, aéreo e silvestre terrestre. O ciclo urbano é passível de eliminação
por dispor de medidas eficientes de prevenção, tanto em relação ao homem quanto em relação à fonte de infecção. Então, ó, aqui a letra A, ele está dizendo que esse ciclo de possível eliminação é o ciclo silvestre. E não é o ciclo silvestre, é o ciclo urbano. Então ele está trazendo aqui, ó, ele está trazendo como se fosse aqui o ciclo urbano. Todo o conceito aqui é referente ao ciclo urbano da doença, não ciclo silvestre. Com isso, todas as outras alternativas, elas estão corretas. Perfeito? Isso é um tipo de questão que você consegue revisar outras questões em relação à raiva. A imunidade é conferida por meio de vacinação, acompanhada ou não por soro. O período de incubação é de 45 dias em média no ser humano. Outras vias de transmissão sexual, respiratória e vertical pode acontecer? Pode, mas em probabilidade muito remota. O contato mais usual, mais recorrente da transmissão de raiva é através do que? Da mordedura do animal, através das suas secreções e salivas. Perfeito, gente? Então, questão incorreta aí é a letra A. Próxima questão. A respeito do escorpionismo, olha, acidente com animais peçonhentos, está lá no nosso cronograma também de estudo. Nós vimos isso na maratona parte 1. Assinale a alternativa correta a respeito do escorpionismo. O que é escorpionismo? São acidentes relacionados a escorpiões. Já está dizendo, né? Escorpiões. Então ele diz assim, ó. A letra A fala o seguinte: no caso de suspeita do escorpionismo, é necessária a realização de exame laboratorial para confirmação do diagnóstico e do tipo de veneno circulante. A letra B ele diz: opa, só um momentinho aqui. A letra B ele diz: o diagnóstico diferencial deve ser feito com acidente crotálico. Que danado é isso, professor? Que provoca quadro clínico local e sistêmico semelhante ao do escorpionismo. A letra C fala: a presença de sintomas como sudorese profusa, agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca, edema pulmonar agudo, choque, indica diagnóstico de escorpionismo, mesmo na ausência da história da picada ou identificação animal. A intensidade, a letra D fala, a intensidade das manifestações clínicas depende da quantidade de veneno inoculada, independentemente da faixa etária do paciente. E a letra E fala, no escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início das manifestações sistêmicas graves é relativamente maior do que nos acidentes com ofídeos, acidentes ofídicos. Então, qual seria o nosso gabarito? Ele está pedindo a questão correta aí. Ninguém? Vamos lá. Por que não pode ser A? O diagnóstico é eminentemente clínico, epidemiológico. Olha o que a questão está dizendo,
que o diagnóstico é através de exame laboratorial. E não, o diagnóstico é eminentemente clínico e epidemiológico, não sendo empregado exame laboratorial. A letra B fala: o diagnóstico diferencial deve ser feito com acidente por aranha do gênero aranha armadeira ou do gênero Proneutria, que é a nossa aranha armadeira, que provoca quadro local e sistêmico semelhante ao escorpionismo. Então, na questão, ele diz que é um acidente crotálico e não é um acidente crotálico. A letra D, ele diz que a intensidade das manifestações clínicas depende da quantidade de pessoa inoculada, mas os adultos apresentam quadro local benigno, enquanto crianças constituem o grupo mais susceptível. E a letra dele fala que, independente da faixa etária, não. Dependendo da faixa etária, irá surgir manifestações dependendo da quantidade de veneno inoculado. E a letra E diz que no escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início das manifestações sistêmicas graves é relativamente curto do que os acidentes confídicos. Então, ele está dizendo que é maior, não é maior, é curto. Veja que o examinador não foi de Deus aí, né? Só mudou de maior para curto. Nosso gabarito é letra C, porque é exatamente as manifestações que podem ocorrer numa pessoa que se acidentou por acidente com escorpiões. Essas são as manifestações mais comuns em pacientes, dependendo aí do tipo da espécie do escorpião e da quantidade de peçonha inoculada. Gabarito, letra C. Próxima questão, gente. A raiva humana é considerada uma doença grave causada por vírus. Com relação a esta patologia, analise os itens a seguir. Primeiro, o modo de transmissão da raiva acontece apenas por mamíferos. A transmissão ocorre através das vias respiratórias, por gotículas liberadas na tosse e fala. Então, se transmite a raiva ao tossir, Com isso, marque a alternativa correta. Como é que eu resolvo essa questão, particularmente? Se eu não sei as duas, eu vou para a mais correta, a que eu tenho quase certeza que é correto. Entre a primeira e a segunda, qual que a gente acha que é mais correta? O modo de transmissão da raiva acontece só por mamíferos? Tenho minhas dúvidas, né, professor? Mas vamos para a segunda? A transmissão ocorre através das vias respiratórias por gotículas liberadas na tosse e na fala? É assim que se transmite raiva? Tá meio estranho aí, né? Vamos ver o que é que diz o manual? Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos por vírus da raiva. No Brasil, caninos e felinos constituem os principais fatores de infecção nas áreas urbanas. O segundo, o vírus penetra no organismo, atinge o sistema nervoso periférico e, posteriormente, o sistema nervoso central. A partir daí, dissemina-se para vários órgãos e glândulas salivares, onde também se replicam, sendo eliminados pela saliva das pessoas e dos animais enfermos. E aí, gente? Com essas informações agora, qual é o nosso gabarito? Gabarito letra B. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa, porque a forma de contaminação é através da transmissão é através do contato com a saliva, ou, lógico, né, do animal contaminado para os seres humanos. Então, gabarito letra B.
Sexta questão. São riscos biológicos ao agente de combate às endemias, exceto, meu povo, não é certo não, viu? Tome cuidado. Tem gente achando que exceto é certo e marcando questão errada. Ele quer exceto. Letra A. Acidente de trabalho com exposição a material biológicos é um risco para o agente de endemias? Nós acabamos de ver isso, né? Que por o agente de endemias manipular, realizar ações de campo de coleta de amostras, ele corre o risco de se expor a algum acidente biológico. Letra B. A exposição ocupacional à bactéria da tuberculose. Então, o agente de endemias, ocupacionalmente, ele se expõe à bactéria da tuberculose. Letra C. A exposição ocupacional a roboviroses. Então, através da atividade do agente de endemias, ele pode se expor a alguma doença arbovirótica, né? Doenças, alguma arbovirose, através da sua atividade profissional. E a letra dele diz que há o risco de intoxicação exógena. Vixe, Mari, que nome. Olha, risco químico é o risco que pode ser ocasionado através da manipulação de inseticidas e equipamento necessário à sua aplicação. Então, o risco químico é através do uso de manipulação de inseticidas. Com isso, existem algumas agravos e doenças relacionadas ao trabalho que pode ocorrer através da atividade profissional do agente de endemias. Quais são esses? Primeiro, intoxicação exógena é uma atividade que é um acidente que pode ocorrer através da atividade profissional. E está pedindo errado, tá? Então, essa aqui é correta. Doenças respiratórias agudas e crônicas. Poxa, professor, mas aqui não está ninguém não está falando na alternativa de doenças respiratórias agudas e crônicas. E tuberculose é o quê? É uma doença respiratória aguda e crônica, é ou não é? É. Então, cabe, é uma doença ocupacionalmente exposta pelo agente de endemias. Doenças do sistema nervoso e neuropsiquiátricas. Alguém não está falando nenhum aqui, não. Doenças hepáticas e renais. Alguns tipos de câncer relacionados ao trabalho. Então, com isso, qual é o nosso gabarito aí, meu povo? Ele quer errada. A arbovirose, a gente pode dizer que sim ou não? E aí, o que é que vocês me dizem? Letra D, o nosso gabarito, tá certo isso? E o pessoal tá tudo dormindo já, né? Olha o que está dizendo o manual do Ministério da Saúde e olha o que a questão da Consulplan está trazendo. Essa questão eu trouxe de propósito para vocês, porque é o momento da gente, inclusive, realizar a correção do gabarito. Ele está dizendo que o riscos biológicos ao agente de combate às endemias, exceto a exposição a material biológico, é um risco biológico. Então a gente nem se discute isso. Letra A está correta. Exposição ocupacionalmente exposta a bactérias. Bactérias é um risco biológico. Ao vírus, a bactéria, a tuberculose. Exposição a arboviroses. Arbovirose é vírus. E vírus é um risco biológico. Então, qual é o único risco que não é biológico aqui? É a intoxicação exógena.
Eu estou dizendo aqui que também faz parte do risco da atividade profissional do agente de endemias a intoxicação exógena. Porém, esse não é o risco biológico. Captaram aí? Tá aqui, ó. Faz parte do risco da atividade profissional. Porém, esse tipo de risco aqui não é um risco biológico. Tranquilo, gente? Tá tranquilo aí? Podemos avançar? Próxima questão. Faltam 3, tá? A gente vai cravar 10 horas. São medidas preventivas de combate à leptospirose. Pegadinha, Fábio. Pegadinha. Exatamente isso. Se você for para o manual, como está lá, está dizendo que é o risco. Só que ele está pedindo o quê? O risco biológico. Arbovirose é biológico? É, porque é um vírus. Tuberculose é biológico? É, porque é um bacilo, é uma bactéria. É biológico. A letra A já disse que era biológico. Riscos biológicos, já falou. Então, sobrou o quê? Intoxicação exógena. Ah, professor, eu não sei o que é isso. Mas você vai por eliminação das alternativas. Então, isso aí é estratégia também de resolver questão. Eu não sei nem para onde vai a intoxicação exógena. Tá lá no manual, mas ele tá dizendo que é biológico. Se todas as outras são biológicos, essa aí não vai ser. Essa é uma forma da gente resolver questão também. Então, as medidas de prevenção. Deixa eu colocar aqui o meu computador para carregar, porque senão vai acabar a bateria aqui, rapidinho. Isso. Então, ali, são medidas preventivas de combate à leptospirose, exceto, mais uma vez, cuidado, pessoal. Ah, professor, o senhor fica falando essa mesma coisa, isso aí todo mundo já sabe disso, sabe nada. Já vi muita gente perder questão por conta disso. Teve uma aluna que disse, professor, eu botei tudo que era exceto, na minha cabeça era certo. Aí eu marcava tudo certo, estava tudo errado. Então tem que ter cuidado. A aplicação de inseticida é uma medida de controle da leptospirose? Armazenar os alimentos em lugares protegidos dos ratos. Evitar o contato de águas provenientes de enchentes e esgotos. Fechar os buracos existentes em paredes. Então, essa aí é a questão dada, né? Qual é a ação preventiva de combate as ações de combate à leptospirose? Falamos aqui a questão de lixo acumulado, traz ratos, enchente você pode, e alagados você pode se contaminar com a leptospirose, fissuras, buracos na parede, porque pode ser um ninho, uma casa aí, da leptospirose. Mas usar inseticida vai prevenir a leptospirose? Lógico que não, né? Porque não é inseto. Aqui tem toda a fundamentação que eu trouxe para vocês no manual. Vocês podem dar uma revisada, mas questão dada a letra A, nosso gabarito. O ciclo biológico do S. Mansoni é o mito causador da extossomose. Depende da presença dos seguintes hospedeiros intermediários no ambiente. O macaco orangotango é hospedeiro da extossomose. O mosquito do gênero Aedes, carrapato estrela, caramujo gastrópode aquático e o ser humano. No ciclo biológico, o eumínto causador da extossomose depende da presença dos seguintes hospedeiros intermediários no ambiente. Qual é o hospedeiro intermediário
da extossomose? É o orangotango? É o mosquito Aedes? É o carrapato estrela? É o caramujo ou é o ser humano? 5 segundos. Gabarito aqui no chat. Pode colocar aí rapidinho. Valendo o Pix. Acabou o tempo. O ciclo biológico depende da presença do hospedeiro intermediário no ambiente. Os caramujos, nós vimos isso também lá na nossa revisão. Caramujo, gastrópode aquáticos, pertencente à família dos Planobidae e dos gêneros Bioplalaria, são os organismos que reproduzem aí de forma sexual os homintos. Então, tem que ter o caramujo é o hospedeiro. O caramujo vai transmitir? Não. O ciclo é o homem infectado elimina as fezes contaminadas no ambiente, essas fezes em contato com o caramujo, vai as cercárias, né, vão se desenvolver lá no caramujo, depois vão ser eliminadas no ambiente, e aí tem o ciclo da extossomose. Então, letra D de dado. E a nona questão fala a respeito da dengue. Assinala a alternativa correta. O período de incubação é de 48 horas a 96 horas. Olha que nós falamos sobre o período de transmissão, o ciclo da dengue. Olha, a gente já botando aí, né? Anderson aí. O agente causador da patologia é o mosquito palha. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda por vírus pertencente à família do Flaviridae. A Aedes aegypti é o inoculador e transmissor da dengue. A bactéria responsável por essa patologia se desenvolve e amadurece dentro do mosquito antes de ser transmitida. O vírus transmitido para esse ser humano por meio da picada do mosquito macho infectado. Gabarito não pode. Olha, em relação ao vírus da dengue, o período de incubação pode variar entre 4 e 10 dias. Lembra o que eu falei para vocês? Então, não é 48 a 96 horas. Os insetos vetores da dengue, chikungunya e zika no Brasil, são os mosquitos da família Culicidae. O vírus da dengue e zika são vírus RNA do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. Então, esse é o nosso gabarito. E a letra D, os 3 arbovírus podem ser transmitidos ao homem por via vetorial, vertical e transfuncional. A principal forma é a vetorial, que ocorre pela picada da fêmea. Então, gabarito, que o pessoal já havia sinalizado aí, letra C, pertencente à família do Flaviridae. E para nós fecharmos hoje aí, a última questão, que fala que a alternativa correta em relação à doença de Chagas. A única forma de transmissão da doença de Chagas é por seu vetor. Por se tratar de uma doença comum, não necessita de notificação compulsória. A doença de Chagas é transmitida pela saliva durante a picada do barbeiro. O agente etiológico é o barbeiro. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Todo mundo já estava sinalizando aí. A transmissão é vetorial, oral, transfuncional ou através de transplantes ou acidentes no laboratório. Então, não é a única forma de transmissão vetorial. A ocorrência de casos suspeitos requer imediata notificação. Então, é uma doença que está lá no rol das notificações compulsórias, sim.
A transmissão vetorial acontece pelo contato homem susceptível. Então, não é a transmissão não é pela saliva, né? E o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, questão do nosso gabarito, letra E. Com isso, minha gente, nós finalizamos aqui a nossa aula 1. Deixa eu colocar aqui. Nós finalizamos a nossa aula 1. Espero vocês amanhã, nesse mesmo horário. E aí, alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa, fique à vontade. Se não, eu desejo a vocês uma boa noite e até amanhã. Tá ok? Até mais, um abraço.